boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor e hoje nós vamos iniciar o livro de Jó, ouvindo Jó 1, 2 e 3. Vamos lá! Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodar a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercastes, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e os mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e os levaram e os mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida.
Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor dele era muito grande. Capítulo 3. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: fui concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nas nuvens. Espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas. Do ventre de minha mãe nem escondeu os meus olhos do sofrimento. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei eu ao sair dela? Porque houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo e dormiria. Então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra, para que se edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre do seu senhor. Porque se conhece a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que os tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura, porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados. Porque em vez de meu pão me vêm gemidos e em meus lamentos se derramam como água. Aqui temo me sobrevém, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Capítulo 4. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te-ás? Quem, todavia, poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tem fortalecido mãos fracas.
As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegado a sua vez, tu te enfadas? Sendo tu atingido, te perturbas? Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hábito de Deus perecem, com o hálito de Deus perecem, e com o assopro de sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens. Sobrevieram-me o espanto e o temor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto que estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que isso se faça caso. E se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal logo aqui embaixo. Deixe o seu like e compartilhe para que juntos possamos fortalecer a fé de muitos irmãos. Um grande abraço e até amanhã!